Fala galera, então dando continuidade aqui à série de vídeos sobre lógica proposicional. Nesse vídeo aqui nós falaremos sobre fórmulas e tabelas verdade. Nós já falamos sobre esses dois tópicos aqui nos vídeos anteriores, sobre fórmulas e sobre tabelas verdade, mas eu não defini exatamente o que é uma fórmula. E essa tabela de verdade a gente usou mais para ver a semântica, né, dos operadores sobre os quais eu falei nos últimos vídeos. Então, o que é uma fórmula? Bem, uma fórmula na linguagem da lógica, ela é o análogo às proposições que a gente tem na linguagem natural, por exemplo, né? Então, quando eu digo que o Brasil é um país, isso é uma sentença expressa na língua portuguesa que exprime uma proposição. Qual é essa proposição? A proposição de que o Brasil é um país. Então, eu poderia eu poderia expressar essa proposição usando uma outra língua, como por exemplo o inglês. Então eu utilizaria uma sentença diferente, mas eu expressaria a mesma proposição, porque o fato expresso por ela seria o mesmo. E isso é claro no caso em que a proposição é verdadeira. Então a fórmula, ela é o análogo à proposição aqui no nosso sistema formal. As fórmulas são os objetos que são os portadores de verdade. Então quando a gente fala que tal coisa é verdadeira, na lógica, essa coisa é uma fórmula. Beleza? Então, para a gente definir uma fórmula, aqui a gente vai precisar fazer uma definição que talvez seja um pouco diferente daquelas com as quais você esteja acostumado. Que, no caso aqui, seria uma definição indutiva ou definição recursiva. E eu vou explicar aqui como que funciona. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que usar um caso base aqui. Vamos dizer o que é uma fórmula, primeiro. Beleza, então, no primeiro caso a gente tem aqui que letras sentenciais são fórmulas. Essa aqui é a primeira cláusula da nossa definição. Por letras sentenciais aqui eu estou entendendo apenas letras maiúsculas, né, sozinhas, são as fórmulas atômicas, né? Então quando a gente tem aqui uma fórmula como P implica em Q, no caso aqui essa é uma fórmula molecular, né, uma fórmula composta que é formada por duas fórmulas atômicas. Quais? P e Q. Então nesse caso aqui, as letras sentenciais, às quais eu estou me referindo aqui na definição, são essas, P e Q. Beleza? Então são fórmulas. E agora a gente vai adicionar as cláusulas indutivas da nossa definição. Se P é uma fórmula, então não P é uma fórmula também. Como que a gente faz para saber se P é uma fórmula? Bom, eu falei aqui em cima, na nossa primeira cláusula aqui, que letras sentenciais são fórmulas. Então, se a gente fosse seguir essa definição de cima para baixo, a gente teria primeiro que letras sentenciais são fórmulas. Então, a gente já sabe disso. Depois aqui, a gente tem que, se P é uma fórmula, ou seja, se uma letra sentencial é uma fórmula, e a gente sabe que é por causa da primeira cláusula, então, colocar o sinal de negação seguido dessa letra P, que é uma fórmula, também resulta em uma fórmula. Então, é isso que essa segunda cláusula aqui está nos dizendo. Vamos falar das outras cláusulas então. Bom, nessa terceira cláusula aqui então, nós temos que se P e Q são fórmulas, então P e Q são fórmulas, P e Q é uma fórmula, P ou Q é uma fórmula, se P, então Q é uma fórmula e P, se e somente se Q, também é uma fórmula. Então nessa terceira cláusula aqui, a gente está dizendo que pegar duas fórmulas e colocá-las de maneira que exista um operador entre elas faz com que o resultado disso seja uma fórmula. Beleza? E agora nós precisamos de uma quarta cláusula aqui, que alguns autores omitem, mas eu acho importante, que é a seguinte: nada mais é uma fórmula. Por que é importante essa cláusula aqui? Porque se nós não tivéssemos ela, então nada garantiria que não existe alguma coisa que seja uma fórmula e que não seja expressa por essa definição que a gente deu aqui. Entendeu? Então se eu digo que apenas as coisas que satisfazem essas três cláusulas aqui são fórmulas e nada mais é uma fórmula, então eu sei que o que é uma fórmula está restrito a esses três casos aqui. Beleza? Então, como que a gente consegue utilizar, para que serve essa definição aqui? Bom,
tendo essa uma coisa importante também que eu esqueci de colocar aqui, parênteses. Na verdade, nessa definição 3 aqui, tem parênteses aqui. E isso aqui vai ser importante, eu vou mostrar por que agora. Vamos considerar aqui a seguinte fórmula. Como que a gente sabe que isso aqui é uma fórmula? Bom, a gente tem aqui uma implicação, certo? Qual que é o antecedente dessa implicação? O antecedente aqui é o P. E o consequente é esse conjunto todo aqui de expressões. Então, pela cláusula 3 aqui, a gente está vendo que existe aqui uma parte dessa cláusula que fala sobre implicação, certo? Está dizendo que se P e Q são fórmulas, então a implicação se P então Q é uma fórmula também. P é uma letra sentencial, então ela cumpre aqui o primeiro critério. P é uma fórmula, beleza. Então, para isso aqui tudo ser uma fórmula, a gente precisa saber se esse complexo todo aqui é uma fórmula ou não. Então, vamos analisá-lo separadamente. Beleza, então aqui agora a gente tem uma disjunção. A gente vê aqui pela disjunção, pela cláusula 3, que a disjunção entre P e Q é uma fórmula se P e Q forem fórmulas, certo? Como está escrito aqui. Então, o que seria o P e o Q aqui nesse caso? Seria o Q e seria esse complexo aqui. O Q a gente sabe que é uma letra sentencial, então ele é uma fórmula. E a gente precisa saber que para a gente saber se isso aqui tudo é uma fórmula, a gente precisa saber se P e R é uma fórmula ou não. Então a gente vai analisar ele separadamente, de novo. Bom, chegamos aqui a esse caso, e é um caso em que é uma conjunção de fórmulas sentenciais. E a gente vê aqui pela cláusula 1 e 3, pela 1 a gente vê que letras sentenciais são fórmulas. E pela 3 a gente vê que a conjunção de letras sentenciais também é uma fórmula. Então a gente vê que isso aqui de fato é uma fórmula. Então, se isso aqui é uma fórmula, nós temos que esses dois aqui são fórmulas, certo? E pela cláusula 3, a gente está vendo aqui que se P e Q são fórmulas, então a conjunção de P e Q também é uma fórmula. Aqui no caso, a gente tem Q e esse complexo aqui, e a gente sabe que eles são fórmulas, então a conjunção dos dois também é uma fórmula. Então isso aqui também é uma fórmula. E aqui a gente tem a implicação de P nesse complexo todo. E a gente sabe que ambos são fórmulas. Então a gente vê que isso aqui também é uma fórmula. Beleza? Agora, se nós tivéssemos aqui alguma coisa parecida com isso aqui. Será que isso aqui é uma fórmula? Bom, vamos ver. Aqui já é meio esquisito aqui, porque a gente tem uma implicação e uma disjunção. Então a gente poderia considerar que isso aqui é uma implicação entre isso e isso, ou que é uma disjunção entre isso e isso. Então aqui a gente já vê que ficaria ambíguo, né? Se a gente forçar demais, aqui a interpretação seria ambígua. Vamos supor que é isso aqui, que é uma disjunção entre esses dois termos. Então o primeiro termo aqui da disjunção seria esse, e o segundo aqui seria esse. Então esse primeiro termo aqui, ele é uma fórmula. Vamos ver. Aqui na nossa definição, a gente está vendo que letras sentenciais são fórmulas. Então, bom, isso aqui não é uma letra sentencial. Isso aqui é uma letra sentencial seguida de um operador de implicação. Vamos ver se existe alguma cláusula que fala algo sobre isso. A segunda aqui fala sobre negação. A terceira fala que se P e Q são fórmulas, então a implicação de P em Q é uma fórmula. E a quarta nos diz que nada mais é uma fórmula. Então, como isso aqui não se encaixa em nenhuma das cláusulas, isso aqui não é uma fórmula. Se isso aqui não é uma fórmula, então a disjunção disso com isso também não é uma fórmula. Então isso aqui não é uma fórmula. Beleza? Então essa definição aqui ela é útil para isso. Você pode salvar isso daí, escrever no caderno ou no bloco de notas e salvar, porque é importante você ter isso daqui, porque para você evitar de quando você for formalizar alguma coisa, você acabar cometendo equívocos, certo? Então toda e qualquer fórmula que você fizer ou for analisar da lógica proposicional, certo? Da lógica proposicional, não de primeira ordem. Da lógica proposicional tem que seguir essa definição indutiva aqui de fórmula. Beleza? Então, é isso daí. Agora vamos falar um pouquinho mais aqui sobre tabelas verdade.
Bom, então como eu falei no último vídeo, as tabelas verdade são um método mecânico, né, de você avaliar o valor de verdade de uma fórmula, certo? Então se a gente tem aqui que P é verdadeiro e Q é falso, nós sabemos, pela tabela de verdade da disjunção, por exemplo, que P ou Q retorna verdadeiro. E pela tabela de verdade da conjunção, nós sabemos que P e Q retorna falso, certo? Mas nós podemos utilizar a tabela verdade para falar sobre fórmulas mais complexas, como essas aqui de cima, que eu mostrei. Então eu vou usar esse exemplo aqui dessa mesma forma. E vamos fazer a tabela verdade dela para ver o que acontece. Bom, nós temos aqui então uma tabela verdade que usa 3 variáveis. E como a gente viu, como cada variável pode variar entre 2 valores de verdade, se nós temos 3 variáveis, nós temos então 8 combinações. Por isso que nós temos aqui 8 possíveis interpretações. Beleza, então aqui eu vou dar uma dica para você. Como que você constrói a tabela de verdade? A gente já viu isso nos vídeos anteriores, mas eu vou falar aqui de novo. A gente precisa fazer todas as combinações aqui de valores de verdade possíveis entre P, Q e R, certo? Então aqui, por exemplo, pode ser tudo verdadeiro, pode ser os 2 verdadeiros e o R falso, pode ser tudo falso e assim por diante. Como que a gente vai construir isso daqui para evitar de repetir alguma coisa ou acabar deixando de lado alguma combinação? A gente vai fazer o seguinte: eu vou ensinar aqui de um jeito que não é o jeito que eu faço, mas é o jeito que eu acho que é mais fácil para quem está começando agora, quem nunca teve contato com isso. Então você vai pegar aqui a letra sentencial mais à direita dessas 3, certo? Das simples. É bom você notar aqui que essa tabela verdade ela está dividida, tá? Desse lado aqui esquerda a gente tem as letras simples e do lado direito a gente tem a parte composta. Primeiro a gente começa nas simples aqui do lado esquerdo, para depois a gente ir para o lado direito. Beleza? Então aqui do lado esquerdo você vai pegar essa letra mais à direita, que no caso aqui é o R, e você vai fazer o seguinte. Aqui no caso tem 8 valores de verdade. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar V e F de maneira alternada aqui, tá? Então V, F. Então você vai colocar V e F de maneira alternada. Agora você vai pular um para a esquerda, no caso aqui a gente vai fazer isso no Q, e você vai fazer o seguinte, você vai colocar a mesma coisa alternando V e F, só que você vai colocar 2 vezes o valor de verdade. Então, em vez de você fazer V e F, você vai fazer VV, FF, VV, FF. E agora a gente pula mais um para a esquerda, que no caso aqui seria o Q, e você mantém esse padrão. Você vai repetir, só que agora em vez de ser 2 vezes, você repete 4 vezes. Então vai ser V, V, VV, FF, FF. Dessa forma, a gente consegue escrever todas as combinações possíveis e a gente não vai ter problema com repetição ou com alguma coisa faltando. Então aqui recapitulando, você vai pegar aqui a fórmula mais à direita e você vai alternar entre os valores de verdade, né? VF, 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 VF. Aí você pula um para a direita e você vai alternando também entre os valores de verdade, só que agora é de 2 em 2. Então VV, FF, VV, FF. E depois disso você pula para a esquerda de novo e alterna entre os valores de verdade, só que agora 4 vezes. Então VVV, VVVV, FF, FF. Beleza? Então você vê aqui que primeiro a gente tem uma alternação de 1, né? Você repete uma vez cada valor de verdade, depois uma alternação de 2, depois de 4. Se a gente tivesse aqui mais uma letra, como por exemplo S, né? seriam 4 letras sentenciais. Então essa tabela verdade iria aumentar um pouco. Ela ficaria com o dobro do tamanho, no caso com 16. E aí quando você fosse pular aqui de novo mais uma vez para a esquerda, você repetiria 8 vezes cada valor de verdade, certo? Então essa aí é a primeira parte. A segunda parte é a que vai definir, né, qual que é o conjunto de valores de verdade dessa expressão aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o conectivo principal dessa expressão é a implicação, certo? É a implicação entre P e esse complexo todo aqui. O que a gente sabe sobre a implicação? A gente sabe que o único caso em que a implicação retorna falso
O único caso em que essa implicação aqui retorna falso é o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Em todos os outros casos, a implicação retorna verdadeiro. Ou seja, se nós tivermos aqui que nossa implicação tem um antecedente falso, nós sabemos que ela toda retorna verdadeiro. E se o nosso consequente for verdadeiro, nós sabemos também que ela retorna verdadeiro. Então vamos fazer o seguinte, o antecedente dessa implicação aqui é o P. Vamos procurar então em todos os casos em que ele é falso e vamos atribuir verdadeiro aqui. Então os casos em que P é falso são esses 4 últimos aqui. Então a gente coloca verdadeiro aqui. Já matamos aí então metade dessa charada aqui. Agora a gente tem que ver o consequente. Temos que ver aqui os casos em que o consequente é verdadeiro. Eu coloquei Q aqui, mas era para ser V. Não sei porque eu fiz isso. Mas no caso em que o consequente é verdadeiro, nós temos que o condicional também é verdadeiro. Então vamos ver quando que isso aqui é verdadeiro. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma disjunção entre essas conjunções aqui. Entre essa conjunção, perdão, e essa letra sentencial. A gente sabe que essa disjunção aqui vai ser verdadeira se pelo menos um dos dois for verdadeiro. Então vamos procurar aqui o caso em que o Q é verdadeiro. Bom, os casos em que o Q é verdadeiro são esses dois aqui. Então nesses dois casos, isso aqui tudo vai ser verdadeiro. Só que isso aqui, se a gente reparar, ele é o consequente do nosso condicional. E a gente sabe que se o consequente do condicional for verdadeiro, o condicional também é verdadeiro. Então aqui a gente sabe que nesses dois casos, o nosso condicional é verdadeiro. Sobram esses dois casos aqui. O caso em que o P é verdadeiro, né? O P vai ser verdadeiro nos dois casos, e o que vai mudar vai ser o Q e o R. Vamos ver, nesse caso aqui, o que acontece. A gente tem que o Q é falso e o R é verdadeiro. Então aqui, o Q aqui vai ser falso. Deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui, o Q é falso, o R é verdadeiro e o P é verdadeiro também. Então o P é verdadeiro. Olha só, essa disjunção aqui, ela vai ser verdadeira se pelo menos um desses dois itens aqui for verdadeiro, certo? Esse primeiro aqui a gente sabe que é falso. E esse segundo aqui é o quê? Ele é uma conjunção entre duas letras. E a gente sabe que a conjunção retorna verdadeiro se e somente se ambos forem verdadeiros, o que é o caso aqui. Então essa conjunção retorna verdadeiro. Como essa conjunção é verdadeira, pelo menos um desses dois aqui é verdadeiro. Então a disjunção retorna verdadeiro também. E, como a gente tinha visto antes, a disjunção retorna verdadeiro. Essa disjunção aqui é o consequente desse condicional. O nosso valor aqui vai ser verdadeiro também. E agora sobre esse último caso, o caso em que P é verdadeiro e tanto Q quanto R são falsos. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem aqui então que P é verdadeiro, né? Eu já marquei aqui, P é verdadeiro. E a gente tem que R e Q são falsos. Então isso aqui é falso, o R aqui é falso e o P a gente sabe que é verdadeiro. Essa disjunção, como eu já falei, ela retorna verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro. O Q aqui é falso. Então para essa disjunção ser verdadeira, isso aqui tem que ser verdadeiro, certo? Mas nós temos aqui o que? Uma conjunção de duas variáveis proposicionais. A primeira delas é verdadeira e a segunda é falsa. E a conjunção retorna verdadeiro apenas se ambos forem verdadeiros. Então, como a gente tem um aqui que é falso, essa conjunção retorna falso. Se essa conjunção retorna falso, nós temos aqui uma disjunção de duas coisas que são falsas. E a gente sabe então que essa disjunção aqui vai retornar falso. Como essa disjunção é o consequente do nosso condicional, a gente vai ter que o consequente do condicional é falso. Só que nós temos então aqui que é exatamente o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nesse caso aqui a gente sabe que o retorno é falso. Beleza? Então essa aqui é a tabela de verdade da nossa expressão aqui. Certo? Eu vou falar no próximo vídeo, na verdade não no próximo, no que vem depois do próximo. Eu vou falar sobre tautologia, contingência e contradição. Então é bom que você esteja ligado aí na tabela verdade. Tenta fazer algum exemplo. Eu vou deixar aqui como exemplo esse aqui, ó. Tenta fazer a tabela verdade desses dois aqui, que no próximo vídeo eu vou
fazer a tabela e aí você corrige, vê o que você errou e qualquer coisa você deixa nos comentários, beleza? Mas então, como eu estava dizendo, num vídeo futuro eu vou falar sobre tautologia, contingência e contradição, e é muito importante que você tenha entendido essa noção de tabela verdade, como ela funciona, como que você lê isso daqui, beleza? Então é isso daí. Esse foi o vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a função interpretação, que não é muito diferente disso daqui, é mais uma maneira de deixar isso aqui mais formal. Beleza? Então é isso daí, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!